Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar então a falar de Brasil Império, né? Ou seja, o período que o Brasil, após a nossa independência, quando o Brasil foi governado por dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Bom, gente, infelizmente na aula passada eu tive um problema e não consegui gravar a aula, né? E era a aula sobre a nossa independência. Eu só queria deixar algumas coisinhas claras, né, do que aconteceu na nossa independência, que eu dei na aula, mas acabei não falando porque não teve vídeo aula, né? Que é o seguinte, gente. Primeiro, assim, quem fez a independência do Brasil? Tecnicamente, quem fez a independência do Brasil foi a dona Leopoldina e não Dom Pedro I, como a gente aprendeu sempre. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha o nosso decreto de independência, ele foi assinado pela Leopoldina no dia 3 ou 2, acho que 3 de setembro. Ou seja, o 7 de setembro não foi o dia da nossa independência. O que acontece? O Dom Pedro, naquele momento, ele tinha ido para São Paulo cuidar até de questões administrativas, políticas mesmo, que estava rolando bastante, estava um período bem tenso, né, com as elites e ele tentando ajeitar as coisas para ter um apoio aqui no Brasil, né, já que Portugal estava exigindo que ele voltasse. Então ele foi para São Paulo para ter algumas reuniões de trabalho, né, de negócios, e deixou a Leopoldina como princesa regente, ou seja, durante o período em que ele estava ausente, quem comandava, quem tomava as decisões era ela. E foi nisso, então, quando ela estava como princesa regente, que eles receberam a carta de Portugal, dizendo: olha, se vocês não retornarem agora, a gente vai mandar as tropas portuguesas fazer uma guerra aí no Brasil. Então, nesse momento, a Leopoldina, com o auxílio do José Bonifácio, para quem assistiu a novela Novo Mundo, que estava reprisando agora, horário das 6, mostrou bastante isso, tá? Apesar de que ali, gente, mostrou a Leopoldina e o Bonifácio meio que ele se apaixonando por ela, isso não aconteceu, tá? Isso é coisa de novela. Mas fora isso, a parte política ali, ela foi bem leal ao que realmente aconteceu, né? Foi bem fiel à realidade. O fato é que, então, diante dessa carta, a Leopoldina, com a ajuda do José Bonifácio, toma a iniciativa de, bom, é o momento da independência. Então ela vai, assina o decreto, envia uma carta para o Dom Pedro, que está em viagem, avisando o que ela fez. E aí, no dia 7 de setembro, ele recebeu essa carta às margens do Rio Ipiranga, e ali, então, ele soube que o Brasil estava independente e fez o famoso grito de independência ou morte. Então, na verdade, quem fez a nossa independência foi a Leopoldina, no dia 3 de setembro e não 7. Beleza, né? O Brasil se tornou independente. É lógico que isso não quer dizer que não tenha tido conflitos, tá, gente? A gente teve conflitos em várias regiões do Brasil. Inclusive, o mais famoso é na Bahia, que vocês até, quando vocês falaram, a gente falou sobre as mulheres na independência, vocês tiveram que pesquisar sobre a Maria Quitéria. E ela participou desse movimento que rolou na Bahia, que começou com a galera que estava apoiando Portugal contra a galera que estava querendo a independência, e depois meio que a galera que queria a independência ficou dividida. Uma parte achava que o Dom Pedro deveria continuar como imperador, outra achava que, bom, afinal de contas ele era português, então tinha que ser uma nova forma de governo. O fato é que esse conflito, essa guerra durou até julho do outro ano, e na Bahia, o Dia da Independência do Brasil é comemorado em julho e não em setembro, por conta desse conflito, tá? E aí, né, a partir de então, o Brasil se torna uma nação. Só que, gente, a formação de uma nação é algo muito delicado, assim, não é simplesmente, bom, agora a gente é independente e segue o jogo. Lógico que não, né? Tem todo um trabalho de construção dessa nação. Um ponto principal aqui que vai ser algo que vai ser um problema ou uma questão durante décadas, que é o fato de que o Brasil não poderia se desmembrar, né? A gente viu na América Espanhola que se formaram vários países onde era colônia espanhola. E aqui não, aqui vai ficar só o Brasil. Mas não quer dizer que não tenha tido tentativa, tá? A gente vai ver que vai ter bastante guerras pontuais, né? Inclusive a gente tem a Revolução Farroupilha aqui no sul, com a ideia separatista. E o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles vão ter que ficar nessa de tentar garantir a integridade do território nacional durante muito, muito, muito tempo mesmo, tá? O período que a gente chama de Brasil Império, ele vai de 1822 a 1889, né? É conhecido como o período onde o Brasil teve como forma de governo a monarquia. E tivemos dois imperadores, o Dom Pedro I e depois o filho dele, Dom Pedro II. Entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, a gente tem um período regencial, porque como o Dom Pedro I renuncia ao trono do Brasil, quando o Dom Pedro II ainda é uma criança, se eu não me engano ele tinha 5 ou 7 anos, não lembro agora, vou ver certinho depois, mas acho que era isso. Acho que ele tinha 5 anos.
E aí, então, o Brasil fica sendo administrado por regentes até que o Dom Pedro tem idade para assumir. Então, a gente tem o Dom Pedro I, período regencial, Dom Pedro II. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção dessa nova nação, né? Então, o que conta aqui? Pensar, precisa de uma nova Constituição, precisa decidir como é que vai ser as formas de governo, precisa decidir como é que vai ser a bandeira, com quem que eles vão negociar, comércio externo, enfim, né? Montar toda a parte política, administrativa de um país que não existia até então. Bom, essa aqui, para vocês verem, é a nossa primeira bandeira do Brasil independente, que é a bandeira do Império. E aqui a gente tem os ramos de café, que era a grande riqueza nacional, né? Bom, o primeiro passo, gente, depois da declaração de independência, é o reconhecimento por parte das outras nações de que aquele país é independente. Caso isso não aconteça, o novo país ele não tem contatos diplomáticos com as outras nações e, consequentemente, também não tem contatos comerciais, né? Então, por exemplo, o Brasil exportava café e muitos outros produtos. Se nenhum dos outros países identificasse o Brasil como independente, eles não iam mais comercializar com o Brasil e aí o Brasil ia quebrar economicamente, né? Então, é muito importante esse reconhecimento. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos, que na época eles tinham uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que dizia América para os americanos. Ela estava querendo dizer o seguinte, né, a visão de que a América ela deveria estar fora de qualquer domínio colonial, né, ou seja, não devia ser explorada por outras nações, deveria ser independente. Lógico que aqui, né, mais para frente a gente vê que os Estados Unidos vai querer controlar as coisas aqui no restante da América. Mas, diante essa questão deles de não deixar outros países europeus se aproximarem, eles então vão ser os primeiros a reconhecer a nossa independência. A partir de então, se inicia a negociação com Portugal, porque, na verdade, as outras nações europeias, eles têm um acordo entre eles que diz o seguinte: um país só reconhece a independência de outro quando a metrópole daquele país independente reconheceu a sua independência. Ou seja, qualquer país da América, da Europa, só iria reconhecer a independência do Brasil depois que Portugal reconhecesse. Então, a negociação com Portugal foi muito, muito, muito importante, tá? Quem fez o meio de campo ali foi a Inglaterra, entre a negociação. Lembrando que, né, nessa altura do campeonato, o rei de Portugal é o Dom João VI e o imperador do Brasil é Dom Pedro I. Portanto, né, pai e filho, né? Então, as exigências ainda assim foram bem difíceis, bem duras, para reconhecer a independência do país que o próprio filho dele criou. Mas, enfim. Entre as exigências portuguesas estavam o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras, o Dom João VI deveria ser considerado imperador honorário e o Brasil não poderia aceitar a adesão de nenhuma colônia portuguesa no seu novo império. Gente, aqui só um adendo, tá? Quando a gente fala que o Brasil é um império, né, império pressupõe um território muito mais amplo, né, de ocupação, enfim, né, não apenas ter um rei, tanto que a gente não tinha um rei, a gente tinha um imperador. E essa ideia de denominar o termo, né, utilizar o termo imperador, ou seja, ter um império, tinha a ver com o interesse que estava rolando do Brasil de anexar Angola, por exemplo, que era um território português, no nosso território. E assim tornar um grande império, como era o Império Português, né? E aí, então, uma das exigências foi que o Brasil não poderia fazer isso. Nenhuma colônia portuguesa poderia aderir à nossa independência, né? E, por outro lado, a gente teve as exigências da Inglaterra, que foi a renovação do Tratado de Aliança e Amizade, que é aquele tratado que taxava os produtos britânicos mais baixo do que dos outros países, né? Eles quiseram mais 15 anos de renovação desse contrato. E a abolição do tráfico de escravos dentro de 3 anos. Gente, o Brasil era um dos maiores, tinha a maior demanda de mão de obra escravista, né, de escravizados vindos da África. E quando o Brasil se torna independente, né, na verdade já desde antes disso, né, a gente tem muitos comerciantes brasileiros participando desse comércio, desse tráfico de escravos, né. Então, a Inglaterra, nessa altura do campeonato, já estava lutando para que houvesse o fim da escravização na África, não porque eles eram bons, mas sim porque eles queriam mercado consumidor. E ter escravizados não gerava mão de obra assalariada para comprar, adquirir os produtos britânicos, né? Então eles vão fazer vão ter bastante interesse em acabar com a escravização na África. Todas as exigências acima, gente, elas foram aceitas pelo Brasil.
Porém, essa da abolição do tráfico de escravos, o Brasil vai meio que enrolar a Inglaterra, porque em 3 anos eles não acabaram com o tráfico de escravos. Aí, uns anos depois, em 1931, eles criam uma lei para botar fim no tráfico de escravos, que não é respeitada a lei, inclusive se chamava na época, o termo quando a gente fala, isso é para inglês ver, quando tu vai fazer algo que não... algo que tá fingindo que está fazendo algo, né? As pessoas usam esse termo, isso é para inglês ver. Isso tem referência com essa lei, que eles criaram uma lei para inglês ver, ou seja, só para eles saberem que tinha, porque na prática ela não funcionava. E aí então a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente for falar sobre a abolição da escravidão, mais pra frente, a gente vai voltar nessa questão da abolição do tráfico de escravos, ok? Mas o fato é que nesse momento todas as exigências aí foram cumpridas. Bom, dito isso, né, junto, na verdade, na mesma época que estava sendo negociado esse reconhecimento da nossa independência, também tem a Constituição de 24, que é a primeira Constituição do Brasil. Bom, o Brasil teve muitas constituições, tá, gente? Diferente dos Estados Unidos, que a primeira constituição que foi feita, que foi logo após a independência, ainda é a que está em vigor até hoje, mais de 200 anos depois. Aqui no Brasil, na verdade, tivemos muitas, pelo menos umas 7 constituições desde 1824. Essa foi só a primeira. Bom, aqui, gente, já mostra, a criação dessa Constituição já mostra um pouco os conflitos de interesse entre Dom Pedro e a galera, os deputados, enfim, tá? Tanto que eles montam uma Assembleia Constituinte em 1823 e se estabelece, então, que vai ser feita as normas, né, decretar a nossa nova Constituição. Porém, o que acontece? As exigências do Dom Pedro, ela ainda vai ser muito, como é que eu posso dizer? Não chega a ser autoritário, tá? Mas ela tem umas pegadas aí que não são muito legais e que os outros deputados acabam não gostando muito da ideia, tá? E aí, então, diante disso, eles fazem uma Constituição, um projeto inicial, que o Dom Pedro não concorda muito. O Dom Pedro vai lá, dissolve essa Assembleia Constituinte, que faz a Constituição, manda prender, inclusive, as pessoas que estavam fazendo parte. Em seguida, ele nomeia um conselho com 10 pessoas de sua confiança para elaborar a Constituição. E é a partir daí, então, que vai surgir a nossa Constituição. Ou seja, né, os deputados lá do início que estavam sendo utilizados para a Assembleia Constituinte, eles acabam sendo meio que boicotados. E o Dom Pedro tira eles e coloca pessoas de confiança. E aí é lógico que a Constituição tem a cara do Dom Pedro, né? O que tem de importante nessa Constituição? 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O moderador, gente, é o poder que está acima de todos os outros e que vai ser ocupado pelo presidente, pelo imperador. Então, por exemplo, o executivo são os cargos do executivo, né, como, por exemplo, o presidente de província, que é o equivalente ao governador hoje. O legislativo é quem cria as leis, né, então os deputados, senadores. O judiciário é os que controlam, né, ver se está realmente tudo funcionando dentro da lei. E o moderador, então, que não existe hoje, né, era ocupado pelo Dom Pedro I. E aí, esse poder ele estava acima dos outros 3. Então, ele poderia, desmanchar leis que estavam sendo votadas. Ele poderia decidir sozinho várias coisas. Enfim, não era muito democrático, né? Apesar de que, lógico, a monarquia não é democrática, mas aqui estava menos ainda. Outra coisa, o Conselho de Estado é vitalício e nomeado pelo imperador, então as pessoas de confiança, né, que vão ocupar os conselheiros vitalícios vão ser para sempre ali com ele. Eles que vão opinar diretamente sobre questões políticas internas e externas do país. O voto é indireto, ou seja, a população não vota diretamente no presidente de província, por exemplo. Não existe essa votação. Eles votam nos deputados e eles, então, é que vão nomear os representantes, né? No caso, os presidentes de província, que seria o equivalente ao governador, como eu acabei de falar. E, além disso, o voto era censitário, ou seja, a pessoa precisava ter uma verba X, tá? Para ser eleitor, era preciso ter uma renda anual de, no mínimo, 100 mil réis. Para ser candidato a deputado, uma renda de 400 mil réis. E para ser senador, uma renda de 800 mil réis. Ou seja, só gente com dinheiro poderia ocupar cargos públicos e até exercer seu direito de eleitor, né? Além disso, tinha que ser homens menores de 25 anos e libertos, tá?
É importante frisar, gente, que no Brasil nunca existiu uma lei que proibisse negros de votar. Então, teoricamente, né, se o cara era livre, né, não era escravizado, e tinha 100 mil réis, ele poderia ser eleitor. A questão é quantos ex-escravizados, né, quantos libertos tinham essa quantia por mês para poder exercer. Então, o Brasil ele foi, durante muitos anos, foi criando subterfúgios dentro da lei que acabava vetando a participação da população negra no sistema político brasileiro, sem dizer claramente que negro não poderia fazer parte disso. Provavelmente no comecinho do ano que vem, ou final desse ano se der tempo, mas eu acredito que só no começo do ano que vem, a gente vai falar sobre, depois da proclamação da República, a gente vai falar sobre a nova Constituição, que é de 1891, e a gente vai falar um pouquinho de novo sobre essa questão, e aí como já vai ter tido a abolição da escravidão nessa altura, a gente vai conseguir ver mais claramente como é que o governo lidava com essas questões, tá? Por hora, então, saibam que para ser eleitor nesse momento, teria que ter uma quantia X de dinheiro por mês, liberto, homem maior de 25 anos. Além disso, o Brasil tem uma religião oficial, que é o catolicismo. Bom, 2 pontos que eu quero destacar aqui para a gente finalizar. Primeiro, o Brasil é o único país da América a adotar a monarquia como forma de governo. Todos os outros países que se tornaram independentes se tornaram república, né? Então aqui, como quem fez a nossa independência estava relacionado com a coroa portuguesa, se manteve a monarquia. Em todos os outros países adotaram a república como forma de governo. O Brasil vai levar aproximadamente 22 para 89, 67. Eia, 67 anos. Talvez eu tenha errado, não, acho que eu acertei, né, gente? Eu sou péssima para fazer cálculo assim, eu fico nervosa. Mas, enfim, o Brasil levou quase 70 anos para se tornar república depois da nossa independência. Outro ponto. O Brasil, junto com os Estados Unidos, são os 2 únicos países que não aboliram a escravização. Então, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, o que foi feito ali foi, nos Estados Unidos foi decretado, no caso lá, funcionava da seguinte forma. Cada estado tinha sua autonomia, né? Então, alguns estados foram abolindo a escravização, outros mantiveram, e isso vai levar à Guerra Civil Americana, lá em 1860 e pouco, que vai depois dar origem ao fim da escravização nos Estados Unidos. O Brasil vai ser só em 1888, então o Brasil é o último país da América a abolir a escravização, ok? Então, acho que esses 2 pontos são bem importantes pensar. Que o Brasil não manteve a monarquia e que o Brasil manteve a escravização de negros, ok? Bom, gente, a aula foi um pouquinho mais comprida hoje, porque eu expliquei algo da aula passada, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido. Beijos.